Eu sou Patrícia Kawark Leite, professora do Departamento de Filosofia da UFMG desde 1994. E, Patrícia, como foi o seu processo de formação como professora, como docente? Sei que o seu interesse não veio inicialmente na filosofia, né? Você foi professora, você fez graduação em física e posteriormente foi professora em física, para depois fazer a graduação em filosofia e se tornar professora. Como que foi esse processo para chegar no interesse na filosofia? Então, inicialmente a minha graduação foi física, né? Física na UFMG, licenciatura e bacharelado. Eu iniciei meu curso de física e segui com essa intenção de ser professora, né? Meu interesse todo, na verdade, eu já atuei até antes de entrar para o departamento de física. Eu tinha esse desejo de querer mudar o mundo e comecei dando aula de alfabetização na favela para adultos, né? Então tinha esse projeto todo com base no método Paulo Freire, então eu tinha todo o interesse maior com a educação já antes mesmo de me tornar professora de física inicialmente, e depois professora de filosofia. E aí, quando eu fiz o curso de física, eu tive assim, eu tinha muito interesse, por um lado, pela docência, pela área de educação. Tive um grande mestre no departamento de física que me incentivou muito, que é o Francisco Lopes de Prado. Fui monitora dele na área de ensino de física. E comecei a dar aula de física assim que eu iniciei meu curso. Eu acho que um ano depois, ou um ano e meio depois, eu já estava dando aula, sendo monitora num cursinho, um grande cursinho que tinha aqui em Belo Horizonte, acho que chamava Anglo. E eu era monitora, até um dia faltou um professor de física, aí falaram comigo, olha, você vai ter que dar aula no cursinho. Esses cursinhos que aqui eram assim, eram aulas shows, assim, de cento e tantos alunos no auditório. E aí falaram, olha, você vai ter que substituir esse professor. Eu falei, como? Eu não tenho a menor condição de substituir um professor da aula assim. Não, aí foi a minha primeira estreia como professora, foi assim, para um auditório de 120 alunos. Foi um grande desafio. E depois eu comecei, né, me formei em física, dei aula de física durante até iniciar, né, em 84 a minha graduação em filosofia. Eu formei em 83, em 82 em licenciatura, em 83 em bacharelado em física, e logo depois eu pedi a obtenção de novo título e iniciei o curso de filosofia. Mas antes eu dei aula em muitos colégios, muitos colégios particulares, como aula de professora de física, e fiz um concurso para a Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte e me tornei professora de física, então, na rede municipal. E a minha descoberta da filosofia foi um pouco concomitante, assim, a minha docência como professora de física e a necessidade, assim, que eu sempre fui um pouco apaixonada por essa profissão, sempre gostei de dar aula, assim, a sala de aula para mim é um lugar, assim, um lugar de prazer, de fato, assim, eu tenho muita satisfação de ensinar, de tentar, né, ampliar os horizontes, assim, de pensamento. E uma das dificuldades que eu tinha como professora de física, porque física era quase que um bicho-papão, assim, uma coisa muito difícil para os alunos. Eles tinham muita dificuldade, muita queixa com o ensino de física. E eu tinha uma certa percepção de que parte dessas dificuldades que os alunos tinham, faltava um certo entendimento em relação das razões de por que aquela teoria científica se apresentou daquela maneira, de que maneira, por que a questão do movimento é uma questão importante. Quer dizer, os alunos não viam muito interesse,
apesar da toda a aplicabilidade prática da física, eles tinham muita dificuldade em entender. Quando os alunos tinham esse tipo de indagação, né, eu fui descobrindo, na verdade, que parte das dificuldades estavam ligadas a uma certa incompreensão, até por parte dos professores de física, das reais motivações filosóficas e metafísicas da própria física, né? E eu tive especialmente uma pessoa assim, que me influenciou muito nessa guinada para a filosofia, que foi o meu namorado, e que eu vim me casar com ele, que estou com ele até hoje, que chama Tom Zé. Tom Zé já era professor de física, e ele que um dia ele já tinha esse interesse também por filosofia, e ele falou: olha, eu vou te levar na Fafiche para assistir uma aula do Ricardo Fenati, ele está dando um curso sobre o Bachelard. Aí eu falei: ah, então tá, eu estava ainda estudando física, né? E aí fui assistir a aula do Ricardo Fenati. Nossa, aí eu falei: que é isso? Eu me encontrei. Com o Ricardo Fenati foi assim, ele dando Bachelard, assim, foi dando sentido a todos aqueles estudos que eu tinha tido de matemática, de cálculo, de física. E aí foram dois professores importantes, o Ricardo Fenati na filosofia e a Sônia Viegas, assim, que era uma super professora, né? Então aí era aulas à noite na Fafiche da Rua Carangola. Então eu comecei aí junto com o Tom, que estava fazendo cursos à noite também lá, ele que me levou, e eu falei: nossa, eu quero estudar isso. É isso que eu quero, e dando sentido para o meu curso de física, né? Aí comecei a fazer, aí foi quando eu me formei e já era professora de física, e comecei paralelamente a fazer o curso noturno, então, que tinha a graduação noturna, como obtenção de um novo título. Aí fiz a graduação, mas não concluí a graduação em filosofia. Assim, no meio do curso eu já tinha todo o interesse, eu sabia que eu queria exatamente estudar aquilo, aprofundar aquelas questões. Eu vinha com muitas questões de filosofia da ciência e tive esse encontro precioso com o Ricardo. O Ricardo foi um dos meus grandes mestres na filosofia. E aí comecei a ter esse interesse já de tentar o mestrado. Então, foi quando eu interrompi o curso, entrei com um projeto. A princípio também tiveram professores importantes, eu comecei a fazer umas aulas na pós-graduação. Um curso importante que eu fiz foi com o professor Célio Garcia. Não sei se vocês devem ter entrevistado ele, não ele, porque ele faleceu recentemente, mas o Célio dava aula sobre um novo paradigma, assim, ele trouxe as ideias de Prigogine, Isabelle Stengers, e era uma relação entre física, psicanálise, filosofia, termodinâmica, e o Evandro Mirra, que era um professor da Universidade da Engenharia, que dava aula junto com o Célio, e o Nelson Vaz da biologia. Então eles fizeram uma trinca lá, e eu falei: nossa, eu vou fazer um mestrado sobre um novo paradigma na física. E aí o Ricardo me aconselhou, ele falou: olha, Patrícia, você está vindo de fora da filosofia, é melhor você pegar um autor assim, clássico, que vai te formar, vai estudar Kant. Então quem me orientou ao Kant, né, na escolha, foi o Ricardo. Aí eu mudei o meu projeto e resolvi fazer um projeto sobre Kant, sobre essa obra do Kant, Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza. E peguei um grande orientador de Kant, que foi o professor José Henrique Santos. Então, José Henrique também foi muito importante na minha formação, e
Então comecei, né? Comecei a estudar Kant, trazendo muitas questões da física já comigo, né? E aí, aí logo que eu comecei já então a entrar no mestrado, surgiu uma vaga como professora substituta no departamento de filosofia. Então eu comecei a dar aula já, mesmo sem ter concluído o mestrado, eu fui, acho que foi, sim, ainda não tinha concluído. Essa data aí eu estou sem saber direito. Eu comecei a dar aula dei aula de teoria do conhecimento, dei aula de filosofia kantiana, uma disciplina optativa, que eu acho que o Zé Henrique estava dando na época, e entrei também no ciclo introdutório, que chamava Básico, dando essa disciplina de lógica do pensamento científico, né? Isso tudo como professora substituta? Como professora substituta ainda. Aí, depois disso, eu concluí o meu mestrado, e logo que eu concluí o mestrado, surgiu, então, um concurso. Em 93, eu era, então, professora da Rede Municipal de Ensino. Eu tive uma sorte lá, quando trabalhando, então, na Rede Municipal, também de me integrar a um projeto totalmente piloto na Rede Municipal, que era no Centro de Aperfeiçoamento de Professores, que chamava CAP. Então, eu fui trabalhar nesse CAP nas oficinas eram oficinas de experimentação pedagógica, e lá encontrei assim, pessoas preciosas, né? A Maria Inês de Almeida, que virou professora na Letras, a Daisy Turrer, que virou professora na Belas Artes, e eu que virei depois professora no Departamento de Filosofia da UFMG. E lá nós fizemos projeto assim, de experimentação de arte, ciência, literatura e filosofia. Então, antes mesmo de eu entrar, né, como professora oficial assim, no departamento, eu já tinha esse interesse lá por realmente tentar compreender os modos, né, de aquisição de conhecimento, os modos de ampliação de horizontes. Foi por aí, então. Aí o interesse, aí a filosofia foi entrando, né, na minha vida desse jeito. E aí você, ao mesmo tempo que estava trabalhando na rede municipal, você fez seu mestrado, e aí você concluiu, e como que foi o processo de partir para fazer o concurso e se tornar professora da UFMG? Assim, sendo os seus primeiros anos de docência já como professora oficialmente, né? Concursada. É legal essa pergunta, Carol, porque assim, isso para professora mais do que para professor, né? É um momento não apenas aí de formação profissional, mas é um momento também que a gente se descobre como mãe, né? Então, nesse meio tempo, quando eu estava fazendo mestrado, eu fiquei grávida, né, da Marina. Então, eu tive que concluir já a Marina nasceu, e quando eu tive Marina, eu não queria saber eu só queria saber da Marina, eu não queria saber mais de filosofia, de nada, de aula. Então, foram assim, foram processos que vão vindo junto com a vida, né? É uma vida acadêmica com uma vida pessoal e de descoberta também, como mãe. E quando eu estava... Aí, depois que eu tive Marina, que eu consegui, de um ano depois, retomar o projeto de mestrado para concluir. Aí concluí e, bom, minha dissertação foi muito elogiada pela banca, e eu nem achava que o trabalho tinha tanto valor assim, e justamente pela avaliação tão positiva, eles achavam que o meu lugar era aquele mesmo, porque eu ainda era professora de física, eu estava tendo uma formação de filosofia quase que paralela, né? E aí que eu me tornei, de fato, fiz esse concurso, me tornei professora e ingressei no departamento de filosofia, aí já no campus da UFMG, né? Na Pampulha. Isso já em 1994. Em 94, Você já comentou
comentou um pouco, Patrícia, sobre seus mestres e as pessoas que mais te inspiraram. Assim, tem alguém que você gostaria de lembrar? Você comentou sobre a Sônia Viegas, os professores que vieram de outros departamentos. Ricardo Fenati, e tiveram vários, né? Zé Henrique Santos, Ângela Mascarenhas, foi uma grande professora de filosofia moderna, que me deu uma base de filosofia moderna. O Ivan Domingues foi meu professor de teoria do conhecimento. O Dravin, Carlos Roberto Dravin, eram cursos assim maravilhosos com o Dravin. E especialmente também o Francisco Javier Herrero, que vocês também não tiveram a oportunidade de entrevistá-lo, né? O Herrero também foi muito importante numa abertura assim que para mim foi... Aí eu já era professora quando eu comecei até a seguir os cursos do Herrero sobre Habermas, sobre uma ampliação, sobre a teoria da ação comunicativa, ampliando os horizontes assim, do que o Herrero defendia como... que ele era o grande professor, que ele chamava de... Não ele, né, uma corrente filosófica de extensão da perspectiva kantiana, que era o pragmatismo transcendental. Então, o Herrero também foi muito importante na minha formação. São esses que mais me influenciaram filosoficamente, né? E, fora isso, eu tinha relações muito boas, pessoais, com os meus colegas, né? De muitas trocas, né? Com a Thelma, especialmente, com o Marcelo. Então, com o Marcelo e com a Thelma, nós tínhamos esse interesse pelo ensino de filosofia, fizemos projetos com a Secretaria Estadual de Educação, relacionado ao ensino e ao material didático do ensino de filosofia que foi implementado nas escolas estaduais. Então, e depois, recentemente, Virgínia, Ernesto, que eu tive também a oportunidade de trocas mais intensas, de discussões, porque eu e Ernesto fomos fazer o nosso doutorado na França e convivemos lá durante um ano, éramos vizinhos, assim, a gente teve uma convivência muito boa nessa época. Então, já que você comentou sobre isso, como foi o seu doutorado na França? Conta pra gente, como que foi esse processo? Aí, assim, eu sei que também teve o processo de, mais uma vez, mãe. Antes de ir. Então, quando eu consegui a bolsa, já estava tudo, o aceite, né? Eu estava indo para o meu doutorado, eu me descubro grávida de gêmeos, né? Aí tive que parar novamente, adiar o processo de realização do doutorado, aí fui ter os gêmeos, e ter gêmeos não é algo muito trivial, assim, muito fácil, né? Então, foi todo aí o envolvimento aí, né, tanto com a gravidez, né, que é uma gravidez mais cuidadosa, e depois esperar um tempinho, que aí eu sabia que para eu ir com os gêmeos, eles deviam estar um pouquinho mais crescidos, não dava para ir com bebês e nem com muito novos. Então, eu esperei um pouco o meu doutorado, porque eu queria muito fazer um doutorado no exterior, e sempre tive pelo menos essa motivação maior de eu achar que uma realização profissional não podia não podia se sobrepor a uma realização pessoal. Então, eu sempre achei que a minha realização, assim, como mãe, como mulher, como família, não podia ser sacrificada da minha realização profissional. Eu nem iria ser feliz, assim, tendo uma vida apenas, assim, como mãe e dedicada à família, e nem totalmente, absolutamente desvinculada do que a gente chama de vida de existência mesmo, né? Ou ser uma vida profissional, assim. Então, eu sempre procurei conciliar essas duas coisas, né? Algo que pudesse agregar a família toda. E aí o Ricardo falou: Patrícia, você está querendo entrar para o Guidance Book, né? A primeira mulher com idade avançada, com 3 filhos, defendeu uma tese de doutorado na França. E foi assim, né? Eu fui com a família toda, com as 3 crianças.
mas pude contar, assim, com esse meu companheirão que eu tenho na vida, né? Esse amor que eu encontrei na vida, Tom Zé, que me ajudou demais, né? Sem ele, eu acho que nada disso teria sido possível, né? Foi um super companheiro comigo lá. E na França, eu também, eu acho que a gente pôde usufruir de uma certa organização social, né, que podia colocar as crianças na escola, que ficavam, né, as crianças ficavam o dia todo na escola, então com isso eu tinha um tempo muito livre para me dedicar aos estudos, né? Então passava assim, a gente deixava as crianças 8h30 na escola, ia para a biblioteca e saía, ficava até às 6 que a gente ia buscar, então ficava esse tempo todo por conta do estudo. Isso foi muito legal. E, por outro lado, eu encontrei, assim, em termos de orientação, para mim, assim, eu caí no lugar certo com a pessoa certa, né? E quem me indicou, o Michel Bitbol, que foi o meu orientador na França, foi o Ernesto. O Ernesto falou, olha, Patrícia, eu vi aqui, tem um professor francês que trabalha com mecânica quântica e Kant. E eu, como eu tinha feito o meu mestrado em Kant, sobre os princípios metafísicos da ciência da natureza, que toma como base a ciência newtoniana. Eu queria mudar um pouco, eu queria ampliar assim, as perspectivas de estudo do Kant, porque eu também tenho pelo menos essa motivação de que os filósofos clássicos devem nos ajudar a entender problemas contemporâneos, né? Então, a minha busca pelo Kant foi muito de entender assim, esses desafios todos que a ciência e a física contemporânea colocaram. Encontrei o Michel Bitbol, assim, que me acolheu de uma maneira, quando eu escrevi para ele, né, dizendo a minha formação, o que eu queria estudar e tal, ele me respondeu, nem sei se era e-mail na época, mas eu acho que já era e-mail, mas ele falou, eu aceito a priori te orientar, usando uma expressão kantiana, né? Comecei na Sorbonne, Paris 1, e no meio, logo depois, um ano e meio depois, o Michel Bitbol mudou para a École Polytechnique e eu defendi o meu doutorado, então, na École Polytechnique. E num centro que chama CREA, Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée, e esse CREA era um centro em que os textos que eu estudei com o Célio Garcia, no início, o Célio ia para a Europa, ia para a França, todas as férias, e trazia aquelas novidades todas, e a Isabelle Stengues, então várias das reflexões sobre física, ciências cognitivas, os filósofos pertenciam a esse centro, e de repente eu estava nesse centro também, que já tinha realmente modificado muito em relação à época que o Célio Garcia trouxe esses textos, mas que me formou, né? Me formou assim em estudos muito aprofundados aí sobre mecânica quântica. Eu já tinha estudado mecânica quântica no meu curso de graduação, mas lá eram discussões assim filosóficas muito aprofundadas, né? E com uma turma de colegas muito bacana também. Então, a gente tinha grupos de discussões semanais, então isso proporcionou um ambiente acadêmico para que eu desenvolvesse um trabalho assim, considerado de qualidade, né? Então, isso que foi minha tese de doutorado sobre essa versão assim, do papel de uma reflexão transcendental para se compreender a mecânica quântica. E isso com a pessoa que mais especialista na França sobre isso, né, que também estava pensando nessas questões. Então foi muito, muito proveitoso, né? Proveitoso que gerou seu livro, né, que é Teoria Quântica e Filosofia Transcendental, né? Isso. Que inclusive recebeu o prêmio em 2012 do Iliard, não é isso? Isso. Da Academia, eu só sei o nome em português, da Academia de Ciências Morais e Políticas da França, não é isso? Isso. Como que foi isso, Patrícia? Depois de todo esse processo já da sua carreira, essa transição toda, você
consegue esse reconhecimento tão grande pela sua tese, pelo seu livro, que se tornou uma referência. No final das contas, você se tornou uma referência em Kant, internacionalmente falando, né? Como que se tornou? Pois é, essa foi outra grande surpresa que aconteceu na minha vida, porque eu defendi a tese e então eu fui... Então, depois da gravidez, de ter adiado, não sei o que, eu fui realizar meu doutorado só em 2000 e defendi em 2004. Então, eu consegui defender exatamente no prazo, nos 4 anos. E na defesa, na minha defesa de tese, que foi uma defesa também maravilhosa, assim, tenho muitas boas lembranças dessa defesa, assim, eu consegui, eu tinha muito receio, né, de uma língua estrangeira, né, primeiro escrever em língua estrangeira, depois defender em língua estrangeira, e na França, dependendo da banca, eles costumam ser muito maldosos, assim, na defesa. E tinha um especialmente, assim, que a gente fala em francês, méchant, né, bem maldoso. E consegui ficar assim também por tive todo um apoio de amizade da Raquel Zan, que é uma grande amiga que eu tive na França, que me ajudou muito na preparação para a defesa. Ela faleceu recentemente, mas ela me deu muita força assim, de preparação. Ela fazia doutorado na época também comigo, ela era psicóloga, e um dia ela falou: Patrícia, você está preparada psicologicamente para a sua defesa? Eu falei: preparada psicologicamente? Não, estou preparada filosoficamente. Não, que muito bom. Se você quiser, ela trabalhava com isso, com preparação de artistas para ter melhores desempenhos, assim, performáticos, né? Aí ela falou: não, eu trabalho com isso, gostaria de preparar. Eu falei: nossa, será que eu... Então tá, vamos. Aí fiz algumas sessões de preparação para a minha defesa. E aí na defesa foi muito legal, porque o primeiro chegou assim, parece como uma metralhadora, né? E eu tive assim tanta tranquilidade, falar: olha, isso aqui não é para mim, talvez seja para o meu orientador, eu vou responder. E cresci em cima dele de um jeito assim. Então eu falei: poxa, no final essa preparação foi muito legal. E aí teve todo o reconhecimento da banca na França, achavam que eu tinha que publicar o meu trabalho. E me deram até referências de editoras para eu procurar. Eu fiz até alguns contatos lá com a Avram e com a PUF. Mas achei muito difícil, porque eu já tinha voltado para o Brasil para fazer essa coisa de publicar na França, o retorno não era muito assim, uma tese não é publicável, não é um livro, tem que fazer muitas modificações. Eles viam que eu tinha que trabalhar muito ainda para virar um livro, e ficou por isso mesmo. Eu falei: deixei para lá, deixei a ideia para lá. Bom, eu retomei minhas atividades como docente no departamento de filosofia, e alguns anos se passaram, assim, eu defendi a tese em 2004, 6 anos se passaram. Em 2010 eu vou participar de um evento, de um congresso na França de fundamentos da física, e na minha mesa tinha o Giuseppe Longo, que é um professor, um filósofo da ciência francês. E ele falou, depois que eu terminei a minha apresentação, ele falou: poxa, eu estou muito impressionado com o seu trabalho, eu gostei muito do seu trabalho, onde que você fez a sua formação? Eu contei para ele que tinha feito a École Polytechnique no CREA, e ele virou depois pesquisador do CREA. Falei que eu tinha defendido a tese, que pensei até publicar, mas achei muito difícil. Aí o Giuseppe Longo falou: olha, eu teria o maior interesse em publicar o seu livro. Se você quiser, a gente se reúne amanhã, e marquei uma reunião com ele no dia seguinte. Você traz a sua tese, você traz o seu relatório que foi feito. Eu levei para ele, ele deu uma olhada e falou: olha, realmente você vai ter que modificar, não dá para ser
a tese ela mesma, porque o público é diferenciado de um livro e você tem que, primeiro, está muito extenso, tem que reduzir. Ele foi me dando muito a maneira de ordenação dos capítulos. Aí eu falei, nossa, eu achei que era assim, toma esse trabalho e publica, mas não foi nada disso. E aí foi um trabalho grande assim de reestruturação do material para virar um livro. E nesse meio tempo eu estava saindo para um pós-doc em Stanford, né? E quando eu estava indo para Stanford, eu acho que era no mês de outubro, que eu tive que adiar por conta de uma cirurgia que eu fiz na cabeça. Aí, quando eu estava indo para Stanford, eu recebi a resposta positiva dizendo que o livro, que eu tinha feito uma proposta de publicação do livro da editora Hermann, que é uma editora muito conceituada, de muito prestígio na França, e bem tradicional. Eles aprovaram o projeto e falaram, olha, você tem até o final do ano para entregar o manuscrito, né? E eu indo para o meu pós-doutorado, eu falei, puxa vida, tudo vem desse jeito, né? Foi 2011. Aí eu chegando, eu falei, deixa eu me instalar primeiro lá em Palo Alto. Depois que eu me instalei, um mês depois, eu falei, puxa, agora novembro eu vou ter que preparar esse material. Só que eu preciso de uma revisora boa em francês, né? Porque uma coisa é o francês meu da tese, outra coisa é de um livro, que tinha que estar com francês impecável. E aí não é que eu consigo ir lá numa Adeline, ela é uma francesa, linguista, que era casada com um brasileiro, então ela falava português, e ela tinha feito o mestrado dela em linguística na Unicamp e estava lá minha vizinha em Stanford. Perguntei para ela se ela topava o trabalho de revisão, ela falou que topava, e aí fizemos assim um trabalho intenso, assim, até de madrugada a gente ficava trabalhando, de revisão total do livro. Quando chegou assim, antes do Natal, eu estava depositando o livro, né? Consegui no prazo. Aí fiquei um ano no meu pós-doutorado, e aí, quando eu volto para o Brasil, já com a minha filha grávida, aí já era outra gravidez, para cuidar, para virar avó e tendo que me preocupar com Marina. Aí o livro foi publicado, quer dizer, eu entreguei os manuscritos em dezembro, em abril o livro já estava publicado, assim, impressionante, assim, a rapidez. Demorou para eles darem a resposta, mas depois que entrou assim na linha de montagem foram 4 meses, né? Aí o livro foi publicado em abril. Quando eu volto aqui, voltando do doutorado, eu recebo por e-mail a notícia de que o meu livro tinha sido premiado pela Académie des Sciences Morales et Politiques da França. Ganhei um prêmio, chama Louis Liard, que é um prêmio dedicado a quem trabalha. São vários prêmios que a academia dá, esse prêmio especial para quem trabalha uma questão filosófica com rigor e precisão de resultados. E, poxa, eu falei assim, um prêmio da Academia Francesa? Eu nem tinha me candidatado, eu nem sabia que eu estava concorrendo a algum prêmio, como que eu ganhei um prêmio? Aí eu lembro que o Tom falou, nossa, Patrícia, isso está com cara de spam. Dá uma conferida aí, né? Aí eu falei, nossa, Tom, acho que eu vou ligar. Aí eu olhei o telefone lá, não, talvez por e-mail mesmo. Eu sei que depois eu liguei para ele, lá para o secretário da academia. E falei, olha, gostaria de conferir se é isso mesmo e tal. Ele falou, não, você foi premiada, a cerimônia vai ser no dia 19 de novembro, aguardamos você aqui. Eu falei, puxa vida, que coisa chique, né? De repente, a França, que é um país da filosofia, assim, quantos livros de filosofia são publicados por ano, né? Esse é um prêmio trianual, eles escolheram que uma brasileira, né, para ganhar um prêmio dessa importância, né? E aí foi que eu fui lá, nessa toda a cerimônia lá, que quem, na verdade, foi por indicação do Bernard Despagnat,
que é um grande filósofo, já morreu, mas um grande filósofo da mecânica quântica, que encontrou valor no meu trabalho, originalidade, e ele fez a indicação do meu livro para esse prêmio. E aí foi uma cerimônia daquelas, gente, assim, impressionantes, né? Porque foi daquela, com toda a pompa e circunstância, né? Com rufar de tambores, com todos os grandes nomes da academia, né? E aí eu poderia levar 3 convidados. Aí foi quando eu liguei para o secretário, eu falei, moço, olha, eu sou brasileira e a família é muito grande, tem muita gente que vai estar querendo ir me acompanhar. Aí ele conseguiu, sei lá, 13 convites para mim a mais levar, que aí meus irmãos foram, o Tom, né? E aí foi aquela farra na França. E aí eles, né, indicaram, faziam indicação de todos os premiados, agraciados. E quando foram anunciar o meu nome, aí eles falaram, não, a gente esse prêmio vai para a Patrícia Kawark Leite, que veio especialmente do Brasil para receber esse prêmio. Aí eu senti assim, poxa, que bacana. Eu senti, quando ele falou veio do Brasil, me veio aquela coisa assim... Realmente, eu ter chegado ali é porque realmente eu tive uma grande formação. Me veio à cabeça todos os meus mestres, sabe, Carol? Essa formação que eu tive no departamento de física, que foi também essencial, que eu tive grandes mestres, Ramayana, Gazinelli, Alaor Chaves, Anwar Abras, foram todos mestres que me formaram. E depois da filosofia, eu senti que foi uma realização assim coletiva, não foi uma realização pessoal, sabe? Eu senti que eu estava ali, que eu tive todo esse reconhecimento. Tem todo o Michel Bitbol também na França, que teve esse acolhimento especial, mas eu acho que as universidades brasileiras, o Departamento de Filosofia da UFMG, o Departamento de Física, não perde nada para as grandes universidades no mundo. Então, eu sou muito reconhecida assim, com a oportunidade, né, de ter sido aluna e depois professora. Ai, incrível, estou aqui, gente, emocionada. Depois depois do prêmio, você voltou para... Você já estava, né, no Brasil de novo, depois do pós-doutorado, e participou ao longo desse processo como professora da filosofia. Você participou de vários projetos de extensão, né, na UFMG, e sempre, bom, como se orientando, eu sempre te vejo na ativa, nunca, jamais parada. E aí vem vários projetos, né? Se você puder comentar um pouco sobre eles, assim, o projeto de formação de professores indígenas, o ciclo de conferências dos Sentimentos do Mundo em 2007, depois a curadoria da exposição lá no Espaço Team UFMG, que é Demasiado Humano, em 2010. Depois você coordenou o projeto Filosofia na Praça, em 2014 e 2016. E o mais recente, que é um projeto em comum com outras universidades no Brasil, né, que é o Intervenções Bárbaras, o ensino como ato poético em parceria com essas outras universidades. Como é essa atividade constante de extensão, ao mesmo tempo que você está sempre ativa também na pesquisa, no ensino? E como foram esses projetos, assim? Eu acho que isso é super importante como memória, né, do departamento. Eu participei, então, de projetos importantes da universidade, né, de extensão, né? Foi muito bem lembrado, primeiro, esse projeto que veio dessa parceria lá da rede municipal com a Maria Inês de Almeida. Foi ela que me convidou para esse projeto, foi um projeto piloto de parceria da UFMG com a Secretaria de Estado da Educação, de formação dos primeiros professores indígenas. Professores, era uma formação a nível do ensino médio. E foi quando eu estava grávida de gêmeos, fui lá para o Parque do Rio Doce, e foi uma experiência incrível, né, de trabalhar primeiro com essas várias etnias indígenas, né, de Minas Gerais, que eu mal conhecia, né, os Machacalis, os Krenaques, Chacriabás e os Pataxós, né. Então, tive experiências importantes assim, de dar aula de filosofia
para os machacalis, por exemplo, que não falavam português, que tinha que ter intérprete. E de repente eu descobrindo que eles não tinham palavras que traduzissem, por exemplo, natureza e homem, né? Que para mim palavras, conceitos tão universais, eu acho que estariam presentes em qualquer língua, né? E aí foram essas descobertas assim. E que depois esse projeto, que a Maria de Inês de Almeida, uma pioneira na UFMG, participou junto com outros professores da Faculdade de Educação, Márcia, especialmente, e que culminou então no curso de licenciatura indígena, né? Os indígenas entraram para a universidade primeiro como estudantes, e agora estão como professores, né? Então foi muito bacana participar disso e nesse diálogo, né, entre ciência e outros saberes, né? Então esse foi um projeto importante de extensão que eu participei. O projeto Sentimentos do Mundo foi um projeto assim que eu me empolguei muito com ele, né? Porque eu herdei um pouco a direção da Sandra Goulart, que é a atual reitora. A Sandra, que introduziu esse projeto, tinha uma comissão que participava também, que sugeria nomes. E foi um projeto para ter uma duração de 1 ano, que era o tempo de comemoração, se não me engano, dos 80 anos da UFMG. E aí, com a finalização, né, dos eventos de comemoração, o sucesso dos Sentimentos do Mundo foi grande, eles quiseram dar continuidade. Foi quando eu recebi o convite por parte da reitoria do Ronaldo e da Heloísa Starling, de assumir a coordenação, então, dos Sentimentos do Mundo. E que eu dei uma cara própria, porque antes os Sentimentos do Mundo era esses grandes nomes um pouco ligados mais à academia, né? Eu tentei ampliar mais e trazer justamente pessoas que tinham um impacto cultural muito grande e ao mesmo tempo aproveitando assim contatos acadêmicos que já existiam na universidade, né? E ficava um pouco antenada com as pessoas que estavam vindo aqui no Brasil. Então, a vinda, por exemplo, do David Lynch foi uma coisa que marcou a universidade, né? E foi um mero acaso, né? Ele veio para divulgar um livro de meditação transcendental e aí ele veio para dar e nessa divulgação tinha até um espetáculo com um músico americano que eu curti muito na minha adolescência, que chama Donovan. E eles fariam um espetáculo com o Donovan influenciou os Beatles e fariam um espetáculo, mas eles estavam tão nessa onda da meditação transcendental que quando eu propus o nome do David Lynch para a comissão falou assim, não, meditação transcendental aqui no UFMG, sem chance. Eu falei, não, mas calma, gente, é o David Lynch, vamos tentar ver se ele fala de cinema, né? Então eu fiz uma parceria até com os meninos lá do Projeto República, eles fizeram um ciclo de filmes, né, do David Lynch na universidade. Então o pessoal, os estudantes se prepararam assim para a vinda do David Lynch. E aí, na negociação com a editora aqui, né, do Brasil, desse livro, eu falei, olha, a gente gostaria de convidar o David Lynch, mas não pode ser para falar de meditação, a gente gostaria que ele falasse de cinema. Eu falei, olha, então sem chance, ele só vai falar de meditação. Eu falei, então sinto muito, então a gente não vai querer. Aí, um belo dia, eu recebo um telefonema por parte do empresário dele, falou, olha, o David Lynch quer ir na UFMG, sim. Eu falei, olha, mas tem um porém, ele não pode falar de meditação transcendental, que não tem nada a ver com a filosofia transcendental do Kant, né, Carol? É outra coisa. Mas tem muito mais essa experiência mística, né, do que propriamente uma reflexão. E a importância para nós do David Lynch era o cinema dele. E aí foi quando ele falou, olha, mas sinto muito, a universidade não tem o menor interesse dele fazer a divulgação aqui da meditação.
Não, mas ele está disposto a falar de cinema. De cinema? Ah, então ele vai poder vir. Aí foi, arrumamos todos, aí chegou o David Lynch, foi maravilhoso, né? Teve a participação da Marister Maciel, do Heitor Caputo, se não me engano, que era professor da Belas Artes, e foi muito legal. E aí trouxemos também vários nomes, né? A Mildred, que era a papa da nanotecnologia, a Madame Mitterrand, o Arnaldo Antunes e a Maria Bethânia, né, que foi aquele show maravilhoso, né, aquela performance, né, de recitar poemas, e a vinda da Maria Bethânia foi através, né, já de um trabalho que a professora Lúcia Castelo Branco estava já desenvolvendo com a Bethânia. E foi quando Bethânia achou maravilhoso, falou, olha, recitar poemas para estudantes, puxa vida, ela embarcou nesse projeto e que foi muito bacana. Depois disso virou até um espetáculo da Bethânia, né, recitando, mas o Sentimentos do Mundo é que foi pioneiro nessa ideia, né, dela fazer uma performance, quer dizer, a relação com a poesia com a Bethânia sempre existiu, mas ela nunca tinha feito um espetáculo só de poemas, né, sem cantar uma música, né? Se bem que ela chega cantando a capela com aquele vozeirão, né? Ó, Santa Bárbara, foi maravilhoso aquilo, né? Mas foi muito bom. E isso, aí foi o projeto Sentimentos do Mundo, que eu me empolguei muito, assim, que foi um projeto de extensão importante, porque era um espaço, assim, né, que a universidade quase que parava, né, para um auditório pequeno, mas tinha os telões e esse espaço assim de reflexão também sobre essa fronteira da academia com a cultura e com a sociedade, né? E depois, logo disso, depois dos Sentimentos do Mundo, por conta dos Sentimentos do Mundo, eu fui convidada a assumir a curadoria do espaço cultural da UFMG, né, do Espaço do Conhecimento, que a princípio tinha parceria com a TIM, depois agora virou só, e a Secretaria Estadual de Cultura, para ser esse espaço na UFMG, da UFMG, na Praça da Liberdade. E esse projeto também foi um projeto importantíssimo para a UFMG, né, um projeto de extensão importante, numa exposição em que ainda não havia uma costura muito bem definida, então haviam muitas pessoas trabalhando, cada uma no seu, foram mais de 30 professores que trabalharam como consultores, mas tinha que dar uma costura tudo isso. Então tinha algumas ideias, mas não tinha coisa fechada. Foi quando eu, não apenas eu, mas contei com assessorias importantes, né? De novo, Marinês de Almeida presente, do Renê Gomes, do Rodrigo Minelli, que era professor da comunicação. E aí, de repente, havia também uma disputa intensa na universidade, porque a ideia inicial era de ser um museu de ciências, e a ciência entendida de uma maneira muito estreita, né? A ciência era apenas ciências exatas ou biológicas, né? As ciências naturais. O projeto inicial era um andar da física, outro da biologia, da física, química e biologia, né? Ciências humanas não existia assim, no espaço de um museu de ciências, né? E tudo compartimentado, fragmentado, né? Então, a ideia da exposição foi que a gente colocasse os saberes em diálogo, né? Tanto os saberes científicos em diálogo, quanto também os saberes tradicionais que estavam já na universidade, né? E aí eu acho que o resultado dessa exposição, que tem como nome Demasiado Humano, né, uma referência filosófica assim, explícita, né, ao Nietzsche, né, que tem o livro Humano, Demasiado Humano, mas de chamar atenção para essa dimensão propriamente finita, humana e limitada, que é a ciência, que é o conhecimento, né? Então a gente, na verdade, não detém a verdade, né? Então não é para um espaço de revelação.
das verdades produzidas, mas que se fosse um espaço de reflexão, mas um espaço totalmente diferenciado, né? De uma reflexão que era, de certa maneira, despertada pela arte, né? Pela experiência estética, né? E, ao mesmo tempo, desafios, porque a universidade não tinha um saber acumulado de museologia, né? Que a gente pudesse se basear. Então, foram descobertas que foram feitas aí de maneira muito conjunta, assim, e que culminasse, então, nessa exposição que foi o Demasiado Humano, em que as divisões não eram física, química e biologia, mas origens, vertentes e águas, né? Então foram através de metáforas poéticas, né? Então também essa aliança com a poesia e com a literatura, o Aleph, né? Como que é a grande instalação que inicia a exposição, né? Em referência ao conto do Borges. Isso também como consultoria, não são ideias minhas, foram ideias que foram construídas, eu apenas participei desse caldeirão aí, misturando essas diversas dimensões da ciência e dos conhecimentos, né? E essas 3 metáforas poéticas, de certa maneira, sendo... dando, configurando imagens para as 3 perguntas mais essenciais presentes em qualquer conhecimento, né? De onde viemos, para que viemos e para onde vamos, né? Então, origens, vertentes e águas, que são perguntas filosóficas, né? Então, de repente, é a filosofia dando costura a tudo isso, né? Então, a importância da filosofia está presente, né? Está presente nesses espaços de reflexão, nesses espaços de ensino, de educação não formal, né? E é isso, eu acho que a filosofia também, nessa dimensão que você me perguntou, Carol, de extensão, né? Ela tem que estar a serviço aí de um certo projeto civilizatório, né? Assim, civilizatório não dessa civilização, né? Europeia, branca, né? Que a gente herda, né? Que o Kant tem, que eu me coloco nela, né? Mas que está em abertura, né? Em diálogo com a poesia, com a arte e com os saberes tradicionais aí, né? Então tem a joia rara dessa exposição são as cosmogonias, né? Que então, essas perguntas sobre a nossa relação com o cosmos, que está presente aí na nossa base grega, né? Mas está presente, né? na nossa formação judaico-cristã, mas está presente com os maias, né? Com a nossa cultura, aí, com a nossa herança, né? Ameríndia aqui, né? Das Américas, mas da cultura iorubá, né, nos machacalis, que já estavam dentro da universidade. Então, foi essa possibilidade de ampliar o diálogo dos conhecimentos e das ciências, né? A exposição é permanente, né? Ela está lá ainda. A exposição, ela era para ser... um temporário de longa duração, né? Mas a ideia depois... a parte das águas, ela foi já desativada para virar um espaço até de exposições temporárias. Uhum. E, por enquanto, ela ainda está, as origens e as vertentes, né? E aí... né, continuando ainda no espaço do conhecimento, depois você foi coordenar o projeto Filosofia na Praça, né? Ah, é verdade. Então, Filosofia na Praça também, que eu herdei aí do Marcelo Marques, que é esse grande professor do Departamento de Filosofia grego. Não sei se você teve a oportunidade de ser aluna dele, mas Marcelo, que foi já uma variante, né, de um projeto anterior que havia de especialização e extensão em temas filosóficos, e depois o Marcelo resolveu dar esse formato, né, da filosofia na Praça da Liberdade, né, mas com essa ideia também da ágora, né, dos gregos, né, da filosofia na praça num sentido bem etimológico aí da formação, né, da filosofia, esse lugar que não deve estar fechada nos muros
acadêmicos, mas deve estar aí, né, em diálogo com a sociedade. Então, foram também experiências boas que eu tive como coordenadora do Filosofia na Praça, que está até hoje. Está agora num formato aí, por conta da pandemia, mas ela vai voltar até esse semestre, que é Maria Cecília que está coordenando, ainda um formato online, para depois voltar, então, as aulas. O Filosofia na Praça, ele teve alguma inspiração nos projetos de extensão mais antigos, lá da Carangola, quando tinha as aulas da Sônia Viegas, que eram muito famosas? Não, sem dúvida, porque o Marcelo, ele sempre teve ligado primeiro a essa ideia da filosofia para o grande público, né? Então, Marcelo coordenou com Sônia Viegas projetos de extensão de filosofia para um público não necessariamente acadêmico, né? São os alunos inscritos, mas um público muito interessante, muito curioso, né? De profissionais que não queriam ter uma formação em filosofia estrita, mas que se interessam pela filosofia. Então foram Marcelo, Sônia Viegas, Ricardo Fenati, eram nomes muito importantes desses projetos de extensão. E o Marcelo deu esse tom de quase de continuidade ou de retomada e reestruturação da mesma ideia, né? Patrícia, fala um pouco pra gente então sobre esse último projeto que você tem participado, Intervenções Bárbaras, o ensino como ato poético. Esse projeto é um projeto maravilhoso, assim, que agora está em plena... que surgiu quase que no contexto dessa pandemia, né? Mas ele surgiu antes, né? Antes de eu sair para o meu pós-doutorado na Alemanha, né, na Universidade de Halle, eu fui convidada pela Lúcia, que aposentou na UFMG e na época era professora visitante na Universidade da Bahia, nesse projeto que, na verdade, foi um evento chamado 4 Inutilezas para o Mundo Bárbaro. Filosofia, poesia, arte e psicanálise. E surgiu já nesse contexto bárbaro, né, que a gente está vivendo, que é desse governo de extrema-direita, desses ataques à universidade, antes da pandemia mesmo, né? E que sendo quase considerado essas áreas como inúteis, né? E com cortes significativos de verba, com impactos significativos para a pesquisa. Então, foi dentro desse cenário assim que surgiu esse evento na Universidade da Bahia, que foi muito bacana, juntando, então, o pessoal das artes, da cultura indígena, que é Maria Inês de Almeida, que virou professora visitante, aposentou na UFMG, era professora na Letras e virou professora visitante na Universidade do Acre. Então, ela está lá com um curso de ensino, né, e literatura indígena. E desse nosso encontro surgiu a ideia, então, de fazer uma rede aí entre várias universidades, a Lúcia estando na Bahia, a Inês no Acre, eu na UFMG, e aí foram incorporando outras professoras, a Lia Kruck, que também é visitante na Universidade da Bahia, a Janaína da Universidade da Literatura na Universidade da UFOP, em Ouro Preto, a Beatriz Almeida, na Universidade do Pará, foi criando uma rede, e onde nós pensamos nessa ideia, assim, que é uma ideia que veio assim, que é isso, que nos une assim como algo que nos é mais caro, que é o ensino, né? Mas o ensino nessa perspectiva assim, não o ensino acadêmico propriamente dito, mas o ensino como ato poético, né? Que é isso, esse ato de transformação, né? E que
tanto a Inês com os índios, quanto a Lúcia com a psicanálise, com a literatura, como eu na ciência e na filosofia, a gente achou que era algo assim que permitia essa ressignificação do bárbaro, né? Do bárbaro como totalmente alheio, outro, diferente, né? Do bárbaro contra a civilização, da barbárie que a gente está sofrendo aí contra a ciência, mas que a gente repensasse esse papel do conhecimento e da ciência que é mais do que necessário nesse momento de negacionismo em relação às ciências, né? Às artes, né? Sendo perseguidas, né? E as culturas tradicionais, e as religiões tradicionais de matriz africana, os saberes tradicionais, os saberes indígenas, de que maneira que a gente pudesse pensar em intervenções nessa pandemia, de tal maneira que a gente trouxesse isso como intervenção, né? Como intervenção bárbara, né? Então isso cada uma de nós, e de repente só mulheres, né, nesse projeto. E que ganhou corpo dentro, porque cada uma estava numa instituição, estávamos juntas na UFMG há alguns tempos atrás, e agora cada uma num canto diferente. E que está rendendo frutos, assim, né, de diálogos, principalmente, de ampliação de perspectiva do conhecimento, que eu acho para reafirmar o papel da ciência, que é mais do que necessário, não é possível reafirmar a ciência retomando o ideal de ciência quase que ultrapassado, a ciência como verdade última, né? E que muitas vezes, em confronto ao negativismo absoluto, parece que é importante a gente recolocar o papel da ciência, mas tem que ser a ciência numa perspectiva ampla de diálogo, né? De diálogo com os saberes tradicionais e com a arte, com a poesia. E é nessa perspectiva que eu me coloco como professora de filosofia da ciência, de filosofia do conhecimento, né? E aí esse outro projeto de extensão que extrapola até os muros da própria UFMG. Então é outra viagem. Concomitante a isso, tem ainda os projetos de filosofia mesmo, né? Sim. Que um deles assim, que eu acho que é quase que uma continuidade da tradição de estudos kantianos que tem na UFMG, que vem desde o Veloso, que é né, um dos fundadores da FAPISH, do curso de filosofia, né? E atualmente tem o Kantinsa, né? O Kant na América do Sul, que é uma parceria com outras universidades europeias. Como que está sendo esse projeto? O que ele é? Então, esse é um outro projeto que eu sou coordenadora regional aqui na UFMG. É um projeto de reconhecimento dos estudos kantianos na América do Sul, né? Esse é um projeto que foi proposto pelo Luigi Caranti, que é um professor então italiano da Universidade da Catânia, e através dessas redes de interação que já aconteciam anteriormente, o Luigi viu que, na verdade, os europeus conheciam muito pouco da produção acadêmica e de estudos kantianos da América do Sul. Então, a referência e o diálogo dos europeus era entre eles e muito mais com a tradição norte-americana do que com a sul-americana. Então, foi um projeto importante, porque está sendo um projeto de duração de 4 anos, em que teve um edital da Horizon 2020, que é um projeto da União Europeia, várias áreas concorrendo, e esse projeto foi agraciado aí com essa temática, né, da importância dos estudos kantianos na América do Sul. Então, depois da premiação do meu livro pela Academia Francesa, deu uma certa projeção dessa relação, por exemplo, por que Kant e mecânica quântica, né? Duas coisas assim, a princípio, tão heterogêneas, né, e heterodoxas também, né, de relacionar Kant com uma ciência, né, que um certo anacronismo, porque Kant não viveu essa época atual.
E também, então, foi isso. De repente, aqui na UFMG, aí por essa tradição que você bem colocou, né, que vem com Veloso, mas depois com José Henrique Santos, que foi meu orientador, o Francisco Javier Herrero, e depois com esse sangue novo que chegou, né, que foi Virgínia Figueiredo, que é essa grande amiga e filósofa reconhecida por ter quase que introduzido, né, no Brasil os estudos sobre a terceira crítica, e a Georgia Sequinato, né? Então, Georgia, que trabalha com a parte mais da estética, e aí nós fazemos a parte da corrente da UFMG dentro desse projeto. Eu trabalhando com a filosofia da ciência kantiana, mas nesse diálogo também da terceira crítica, da ciência com a arte, né? da função do gênio, da função, sobretudo da criação, da criatividade, que é isso que a gente tem que ter o tempo todo, né? Como professor, como pesquisador, como estudante, né? Só tem trabalho verdadeiramente original se for criativo, né? E a ciência, a dimensão propriamente criativa da ciência sempre não foi muito explorada no âmbito da filosofia da ciência. Então, eu uso muito Kant para permitir essa abertura, né, da reflexão no campo do conhecimento científico sobre o papel da criação, né? E nisso, em que medida que se aproxima e a medida que se distancia da arte, né? Em que o gênio artístico tem a ver com o gênio científico, né? É um projeto que é a minha investigação propriamente dentro desse projeto do Kantinza, né? E é também o meu projeto dentro do CNPq, que eu sou uma pesquisadora, né, que trabalho com filosofia kantiana, filosofia da ciência, filosofia da mecânica quântica, mas de uma maneira muito pouco ortodoxa, né? Então, só de fazer essas junções já mostra isso. E é um projeto importante, porque junto 4 universidades europeias, 4 universidades sul-americanas. As europeias, a Universidade da Catânia, a Universidade de Lisboa, a London School, na Inglaterra, e a Universidade Halle, na Alemanha, em que eu passei agora um ano como pesquisadora visitante. E 4 sul-americanas, 2 brasileiras, o FMG e Santa Catarina, e 2 instituições argentinas. Os 2 primeiros anos foram os europeus que vieram, e agora esses 2 próximos anos somos nós, brasileiros e argentinos, que vamos nesse processo de intercâmbio com essas universidades europeias. Então, é um projeto importante de reconhecimento, sobretudo, da excelência da pesquisa em estudos kantianos no Brasil, né? Que acaba estabelecendo várias parcerias também, né? Que eu me lembro bem de ter assistido vários, assim, 3 dos cursos dos professores que vieram, foram cursos extensos, né? Oferecidos para todos os alunos. Isso, esses professores né, que vieram, eles então ampliam as perspectivas, né? Tanto de cursos quanto até de discussão. Eu não sei se você participou, eu acho também, Carol, de discussões com Cleme, né? Com o Luiz, o Fernando Silva, o Fernando Silva da Universidade de Lisboa. Então, através do Kantinsky, eu já tive a oportunidade então de estar presente em Halle, depois recentemente na Universidade de Lisboa. Então, são parcerias que vão acontecendo em função. E isso que eu acho que é importante para todo mundo, essas trocas, né? Para os professores e, sobretudo, para os alunos, e para uma melhoria da qualidade também da pesquisa que é feita aqui. Entrevista por conta do projeto de memórias, né, do Departamento de Filosofia, que foi um projeto que você iniciou e está coordenando desde então. Como que foi esse processo? Por que criar esse projeto? Bom, projeto de memórias, porque memória é importante, né? Antes de tudo. E, na verdade, esse projeto aí nasceu, tem um movimento grande por parte de outros professores, tem uma comissão da memória, né, que o Ivan coordena, que faz parte o Rodrigo, a Thelma, o Zé Raimundo, e
E de repente eu fui atrás assim de informações sobre o... Eu, particularmente, fui em função do interesse para desenvolver uma pesquisa que eu estava fazendo sobre o busto do Kant, né? Sobre o Veloso, a relação do Veloso com Kant. E, de repente, eu vi que essas informações estavam muito dispersas e muitas delas a gente nem tinha, né? Não tinha nem registros. Eu falei, poxa, quem sabe eu estava na coordenação da pós-graduação da UFMG, da filosofia, e pensei, então, falei, poxa, os professores, muitos aposentados, quem sabe a gente não faz essas entrevistas assim, tem um registro desses nossos grandes mestres que têm que ser reverenciados. É isso, porque se a gente tem hoje a filosofia, o departamento de filosofia, a pós-graduação sendo reconhecida como um dos melhores cursos do país, isso não é de graça, não é à toa, é um longo trabalho que nós herdamos, que vem aí dos nossos mestres, dos professores que foram formando esse departamento, e eu acho que importante, né? Nesse momento também de ataques às instituições, ataques à filosofia, e, por outro lado, essa necessidade também da gente contar a nossa própria história, da nossa história da filosofia da UFMG, porque muitas vezes a história da filosofia no Brasil, às vezes, ela é reduzida assim a um único estado, né? E, às vezes é importante a gente ampliar, né, aos poucos, né? E quem vai contar essa história, a importância somos nós, né? A importância do Padre Vaz, né, para a filosofia brasileira, a importância dos Henrique Santos, a importância do Veloso local, mas que geralmente que gerou todos esses frutos, e a importância também das mulheres da filosofia, né, que foram essas grandes filósofas, grandes professoras, sobretudo, de filosofia. Então, esse projeto veio dentro dessa necessidade, né, de reconhecimento, né, da nossa tradição filosófica, dos nossos estudos, das nossas reflexões, que isso tudo tem uma origem, né, tem motivações, entender, né, esse nosso contexto. E foi isso. E aí eu consegui um apoio muito grande da diretoria, então, da faculdade, né, o Bruno Reis, que é o atual diretor, deu muita força, e a gente contou com essa assessoria importante de vocês aí, Carol, Catarina, e desse trabalho fantástico da Canteiros aí, que é o Cláudio e a Pamela. E eu tive a chance também de contar com essa parceria importante com a Thelma Birchall, né? Então, Thelma, eu tive que me ausentar para o doutorado, então Thelma que assumiu a coordenação no meu lugar e que realizou da maneira muito melhor do que eu, né? Então, dando corpo. Então, nós estamos hoje encerrando quase que a última entrevista, né? E que me deu muito orgulho, assim, de participar como coordenadora e de não ter ficado fora também, de estar no limiar aí entre, como diz a minha amiga Marinês de Almeida, passando do meio-dia para a tarde, né? Então, eu já estou aí já no lusco-fusco aí, né? Já não quero me aposentar tão cedo, mas já com esse horizonte, né? de uma boa etapa aí, de um percurso grande na filosofia já ter sido realizado. Então é isso, é um trabalho também de reconhecimento e de agradecimento, né, a vocês aí que toparam dividir comigo essa ideia. Completando a pergunta, assim, principalmente por que relembrar da filosofia iluminista kantiana nesse momento agora que estamos vivendo também, né? Acho que isso faz parte de uma escolha do Kant. Eu acho bom também terminar com isso, porque também é um projeto que eu estou desenvolvendo, que eu estou chamando de iluminismo poético, né? Que é por que resgatar o iluminismo hoje, depois do iluminismo, né? ter tido os seus áureos tempos e depois sofrido também críticas importantes, né? Por parte da Escola de Frankfurt, por parte, né, da dialética do esclarecimento, essa ideia do esclarecimento do iluminismo ter servido de uma certa maneira para ser
a voz dominante de uma espécie de racionalidade hierárquica superior, né? E, de repente, é importante a gente reafirmar o iluminismo diante de tanto negativismo, mas um iluminismo que possa também estar nisso que eu já falei aqui, né? Em reconhecimento e em diálogo com outros saberes, né? E o que a grande crítica que vem por parte das chamadas hoje filosofias descoloniais, né, ou decolonial, vem de uma espécie de crítica ao próprio projeto iluminista, né, de não reconhecimento disso, de outras civilizações, né, de uma civilização verde, que é uma civilização indígena, né? Então, de que maneira que a ciência se coloca no diálogo hoje e, ao mesmo tempo, de que maneira que nós rebatemos todo esse movimento de antivacina, de anticiência, né, que está tão vinculado a projetos políticos de extrema-direita, né? Então, tudo isso se coloca, eu acho, como uma tarefa importante em que a minha referência ao Kant é no sentido de em que medida que o Kant nos ajuda a pensar esses problemas contemporâneos, né? Então, e ao Kant também em diálogo com outros filósofos, né, que não é apenas o Kant, né? Então, é isso, eu acho que é importante estudar filosofia, é importante estudar Kant para nos posicionarmos no mundo, né? É isso.